Você já teve a sensação de que havia algo errado, mas não conseguia explicar? Aquele momento em que o corpo sente primeiro e a mente tenta acompanhar depois. Como se uma parte silenciosa dentro de você gritasse: tem alguma coisa aqui, enquanto você insiste em acreditar nas palavras. Isso acontece mais do que você imagina. E é nesse espaço sutil, entre o que é dito e o que é sentido, que mora a verdade. As pessoas mentem com facilidade. Algumas treinam expressões, ensaiam gestos, afinam o tom de voz e constroem uma imagem aparentemente perfeita. Mas, por mais sofisticada que seja a performance, sempre existe um instante em que a emoção real fura o disfarce. Um olhar, um microgesto, um desvio imperceptível. E pronto. A máscara racha por milissegundos. Hoje você vai aprender a ver o que quase ninguém nota. Vai entender o momento exato em que a verdade escapa e como a partir daí, ninguém mais vai conseguir te enganar. Não porque você se tornará desconfiado, mas porque vai enxergar com nitidez aquilo que antes passava despercebido. E depois que você vê, não tem como desver. Imagine alguém tentando parecer calmo enquanto esconde algo importante. O rosto está controlado, o sorriso no lugar. Mas de repente, por uma fração de segundo, algo escapa. É rápido, quase invisível, um olhar que vacila, uma contração súbita no canto dos lábios, um piscar mais demorado que o normal. É nesse instante que a emoção verdadeira atravessa a máscara. Essa fratura acontece porque o corpo reage antes da mente. As emoções são ativadas em áreas profundas do cérebro, milissegundos antes de qualquer controle racional. Quando alguém tenta disfarçar, está sempre um passo atrás da própria fisiologia. Por isso, essa brecha surge nos primeiros segundos de interação e desaparece rapidamente quando a pessoa reassume o controle. Se você estiver distraído, esse momento passa despercebido. Mas se estiver atento, ele se revela como um flash revelador. Quem aprende a observar esse detalhe, enxerga além da atuação. Você não precisa de palavras para saber quando algo está errado. A própria máscara mostra a rachadura. Basta estar presente no momento certo. Antes de qualquer palavra, vem o olhar. Ele é o mensageiro mais fiel das emoções, porque é quase impossível controlá-lo por completo. Quando alguém sente desejo, nervosismo ou está mentindo, o olhar muda de forma sutil. Pupilas dilatam, fixação repentina ou desvio artificial. Microtensões nos músculos ao redor dos olhos. É ali que a verdade costuma dar o primeiro sinal. Imagine um momento de silêncio entre duas pessoas. Ninguém está falando, mas um olhar prolongado surge, intenso, quase elétrico. Ou então, alguém desvia o olhar rápido demais após uma pergunta direta. Esses são momentos preciosos. São os segundos em que a emoção real aparece nua, antes que as palavras entrem em cena para maquiar tudo. Observar o olhar é como ler um idioma secreto. Enquanto a maioria se perde no discurso, quem presta atenção nos olhos enxerga o que está escondido. Desejo, mentira, nervosismo, paixão. Tudo aparece ali por um breve instante. Não é sobre vigiar obsessivamente, e sim sobre perceber o instante verdadeiro no meio do teatro. Existem movimentos que escapam sem pedir licença. Toques involuntários no pescoço, na nuca, mexer na roupa, acariciar os próprios lábios, ajeitar o cabelo quando alguém aparece. São gestos automáticos que revelam estados emocionais profundos. O corpo fala antes da consciência ter tempo de censurar. Pense numa situação em que alguém finge indiferença, mas ao te ver, endireita a postura, toca discretamente o próprio braço ou muda a direção dos pés para o seu lado. A boca diz, tanto faz, mas o corpo grita, estou aqui. Esses sinais não são ensaiados, são reflexos. E é justamente por isso que são confiáveis. Quem aprende a notar esses gestos automáticos desenvolve uma espécie de raio-x emocional. Você deixa de se guiar por palavras
e começa a perceber o que está sendo dito em silêncio. A verdade está no corpo, não no discurso, e ele sempre entrega. A maioria das pessoas tenta analisar alguém enquanto a pessoa está falando. Esse é o erro clássico. Os sinais mais reveladores não acontecem durante o discurso, e sim nos intervalos. Na pausa antes da resposta, no silêncio depois de uma pergunta inesperada, no instante em que o olhar se cruza sem aviso. É nesses micromomentos que a verdade surge. Imagine perguntar algo direto a alguém. Ela respira fundo, olha por um instante para baixo, depois volta com uma resposta ensaiada. A maioria foca na resposta. Você, não. Você observa aquele instante antes. O corpo dela já contou tudo, antes da boca começar a atuar. É ali que mora a clareza. Se você quer decifrar alguém, mude o foco. Pare de buscar respostas no que é dito e comece a observar o que acontece entre as palavras. As verdades não estão nos discursos longos, mas nos segundos silenciosos que ninguém presta atenção. Quando você desenvolve esse olhar clínico, é como se o mundo ganhasse outra resolução. De repente, detalhes que sempre estiveram ali começam a brilhar aos seus olhos. Você percebe olhares hesitantes, gestos nervosos, expressões involuntárias. É como assistir a um filme com legendas ocultas sendo reveladas e nada mais passa despercebido. Esse poder não é sobre confrontar ou desconfiar de todos. É sobre se posicionar de forma lúcida. Em vez de ser conduzido por palavras bonitas ou performances convincentes, você enxerga intenções reais. É um poder silencioso. Você não precisa dizer nada, apenas observar e entender. E o melhor, quem domina essa percepção não é mais enganado facilmente. Porque enquanto os outros veem a superfície, você vê a verdade escondida por trás do teatro social. E quem vê o detalhe, nunca mais volta a ser cego. A respiração é um dos sinais mais poderosos e mais ignorados. Ela muda antes mesmo da pessoa pensar em controlar. Quando alguém sente desejo, medo ou desconforto, o ritmo respiratório altera instantaneamente. Pode acelerar de forma quase imperceptível, tornar-se irregular ou conter pausas súbitas, como se o corpo tivesse sido surpreendido por dentro. Imagine perguntar algo direto a alguém e, antes de responder, a pessoa prende o ar por um segundo. Ou quando está perto de quem deseja e, sem perceber, começa a respirar mais rápido, mais fundo, como se o corpo já estivesse envolvido. Isso não é ensaio, é reação biológica pura, impossível de falsificar completamente. Se você aprender a observar esses padrões respiratórios nos momentos certos, silêncios, aproximações, perguntas inesperadas, terá acesso a uma camada da verdade que a maioria nunca nota. O corpo fala através do ar. E quem ouve esse idioma silencioso, percebe emoções que nenhum discurso consegue encobrir. A voz também denuncia. Mesmo quando o conteúdo parece ensaiado, o tom, o ritmo e as pausas revelam o estado interno real. Desejo, mentira ou tensão fazem a voz vacilar em pontos sutis. Um tremor quase imperceptível, uma hesitação antes de certas palavras, uma mudança repentina no volume ou velocidade. Pense em alguém tentando negar algo enquanto a voz afina involuntariamente. Ou em quem, ao ver a pessoa que deseja, fala mais devagar, com respiração entrecortada. Esses sinais não aparecem porque a pessoa quer, mas porque o corpo interfere no discurso, sabotando a máscara que a mente criou. Ouvir a voz com atenção não é sobre julgar cada palavra, mas perceber a música por trás do discurso. Quem aprende a notar esses desvios sonoros desenvolve um radar sutil. Você não precisa confrontar, basta escutar o que está sendo dito nas falhas, não nas frases perfeitas. Corpos revelam intenções pela distância. Quando alguém sente afinidade, desejo ou confiança, tende a se aproximar sem perceber. Inclina o tronco, cruza fronteiras invisíveis, invade o espaço íntimo de forma natural. Quando há desconforto, a reação é o oposto.
O corpo recua, endurece ou cria barreiras sutis. Imagine duas pessoas conversando. Uma delas, sem notar, inclina-se ligeiramente, aproxima os pés, direciona o corpo como um ímã silencioso. A outra mantém os braços cruzados, o tronco para trás, pés apontando para a saída. Nenhuma palavra foi dita, mas a cena já contou tudo. Perceber essas dinâmicas espaciais é como assistir a um diálogo mudo. A aproximação involuntária revela atração, confiança ou interesse. Afastamento repentino entrega defesa, desconforto ou tentativa de ocultar algo. O espaço entre dois corpos é uma verdade silenciosa. Os pés são os mensageiros mais sinceros do corpo, porque raramente recebem atenção. Enquanto mãos, olhos e rostos são treinados para disfarçar, os pés continuam apontando para onde a emoção quer ir. Direcionamento corporal, movimentação inquieta ou alinhamento involuntário são sinais valiosos. Pense em alguém conversando com você, sorrindo, mas com os pés discretamente voltados para a porta. Ou em alguém que, sem perceber, direciona os pés para quem realmente deseja, mesmo estando envolvido em outra conversa. Os pés contam histórias que a boca jamais admitiria. Observar os pés é como ver a bússola da emoção. Eles mostram para onde a pessoa realmente quer ir, física ou emocionalmente. Quem aprende a ler esses sinais caminha sempre um passo à frente da ilusão. Todos os sinais anteriores, olhar, gestos, respiração, voz, postura, convergem em um ponto crucial: coerência. Quando emoção e discurso estão alinhados, o corpo e a fala fluem juntos. Quando alguém tenta esconder algo, surge uma dissonância sutil. Palavras em uma direção, corpo em outra. É nessa incoerência silenciosa que a verdade aparece. Imagine alguém dizendo, está tudo bem, com um sorriso no rosto, mas ombros tensos, respiração curta e pés afastando-se. Ou alguém dizendo, eu não gosto de você, enquanto o olhar fixa intensamente, pupilas dilatadas, voz treme. A verdade está no conflito entre intenção e expressão. Perceber essa coerência, ou a quebra dela, é como ter um detector natural de autenticidade. Não se trata de caçar mentiras, mas de enxergar a verdade que o corpo grita quando a mente tenta silenciar. Quando você domina isso, ninguém mais te manipula com discursos ensaiados. Quando você começa a enxergar esses sinais, a percepção muda para sempre. Olhares, pausas, gestos, respiração, voz, postura, pés, tudo se torna linguagem. Enquanto os outros ficam presos às palavras, você lê o que está escondido no silêncio corporal. Isso não é sobre desconfiança, é sobre lucidez. Você não precisa questionar tudo em voz alta, basta observar. A verdade está sempre lá, dançando nas entrelinhas, esperando que alguém a perceba. Depois disso, nada passa despercebido. Você deixa de ser conduzido por aparências e começa a conduzir pela clareza. Preste atenção nisso. E você nunca mais será enganado.